A proteína é a mais importante das macromoléculas biológicas, compondo mais da metade do peso seco de uma célula. Ela está presente em todo ser vivo e tem as mais variadas funções. Ela é um polímero de aminoácidos que pode atuar como enzimas, catalisando reações químicas, podendo também transportar pequenas moléculas ou íons. Podem ser motoras para auxiliar no movimento em células e tecidos, participam na regulação gênica, ativando ou inibindo, estão no sistema imunológico, entre outras centenas de funções. Praticamente todas as funções celulares necessitam de proteínas para intermediá-las. Síntese proteica. A síntese proteica é um processo que se inicia no núcleo da célula a partir de uma sequência específica do DNA, que é o gene, e esta etapa chamamos de transição. A segunda etapa é a tradução, realizada no citoplasma da célula em organelas chamadas ribossomos. Após a última etapa, pode haver mudanças nas propriedades dela, através de modificações em seus resíduos de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos comuns, que se rearranjam para formá-las. Isso nos dá um número enorme de tipos de proteínas. Se pensarmos em um polipeptídeo com mais de 100 resíduos, aumenta ainda mais a sua diversidade. Dependendo da natureza dos aminoácidos que compõem o polipeptídeo, ela pode ter estruturas diferentes. Primária. Ao longo da cadeia polipeptídica, os aminoácidos se apresentam de forma linear. Essa é a estrutura mais simples de uma proteína e é aquela determinada pelo gene. Secundária. Os aminoácidos são ligados entre si covalentemente na estrutura primária, mas as moléculas podem sofrer rotações a partir do carbono alfa e a cadeia pode interagir com ela mesma de 3 formas: alfa-hélice, formando-se ligações de hidrogênio entre os aminoácidos; folhas beta, as ligações de hidrogênios entre um aminoácido e outro geram uma estrutura foliar e rígida; e laços, formam-se fora do dobramento da proteína. Não é uma estrutura regular no núcleo. Terciária. É a forma como o dobramento da estrutura secundária se organiza no espaço de forma tridimensional. Também é estabilizada por ligações de hidrogênios e disulfeto, o que garante maior estabilidade à proteína. E quaternária. Esta é a interação entre moléculas de proteínas, formando um complexo multiproteico. Se uma proteína perde sua estrutura, ela tem sua função, porque estão relacionadas. Esse processo chamamos de desnaturação e ocorre em altas temperaturas, em grandes variações de pH, com alguns solventes orgânicos, entre outros. A quebra de uma molécula proteica ocorre a partir da hidrólise das ligações peptídicas. É o que acontece na nossa digestão, na qual parte ocorre no estômago com pH 2, altamente ácido, através da atividade de enzima pepsina, disponibilizando aminoácidos no final do processo. Como vimos, a proteína é essencial para o funcionamento de um organismo. Alimentos de origem animal possuem proteínas mais completas de aminoácidos essenciais. Elas também estão presentes nos vegetais, mas não encontramos a quantidade diária necessária de aminoácidos essenciais em um único vegetal. As proteínas podem ser classificadas em 2 grandes grupos, os globulares e as fibrosas. As proteínas globulares formam estruturas com formato esferoide. Nesse grupo são encontradas importantes proteínas, tais como as enzimas e anticorpos. Já as proteínas fibrosas organizam-se em forma de fibras ou lâminas, e as cadeias de aminoácidos ficam dispostas paralelamente. Diferente das globulares, estas são pouco solúveis. Além dessa classificação, podemos considerar as proteínas como simples, conjugadas e derivadas. As proteínas simples apresentam apenas aminoácidos. Nas proteínas conjugadas, além de aminoácidos, existem radical de origem não peptídica, que é denominada de grupo prostético. As proteínas derivadas, por sua vez, não são encontradas na natureza e são conseguidas graças a processos de degradação de proteínas simples ou conjugadas.
As proteínas são de extrema importância para o nosso organismo, por sua função construtora e reparadora. Elas também participam da formação de hormônios, enzimas e anticorpos. Com esses poucos exemplos, já se pode ter uma ideia do quanto elas são indispensáveis ao nosso organismo. Quando ingerimos proteínas, elas são quebradas durante o processo de digestão e posteriormente absorvidas pelas nossas células, que novamente as quebram, transformando-as em aminoácidos. Esses aminoácidos serão utilizados pelo nosso corpo onde eles forem mais necessários. Por exemplo, se a pele de uma pessoa estiver em desequilíbrio pela falta de aminoácidos, os alimentos ricos em proteínas e a ingestão devida de água serão benefícios para a sua recuperação. Isso vale não somente para a pele, mas para todo o corpo, pois, como vimos, os aminoácidos são construtores e reparadores. Anticorpos atuam na defesa do organismo, protegendo do ataque de bactérias, vírus e outras substâncias nocivas e estranhas. Trombina e o fibrogênio. Outras proteínas de defesa atuam na coagulação do sangue e previnem a perda sanguínea quando ocorrem cortes e ferimentos. Insulina é a proteína responsável por regular a taxa de glicose no sangue. Albumina, a proteína presente no ovo e que tem a função de nutrir o embrião. Proteínas estruturais são aqueles que sustentam as estruturas do tecido, como o colágeno, que constitui a cartilagem, a queratina, que atua nos cabelos, unhas e pelos, e a elastina, que é responsável pela estrutura da pele. A hemoglobina é a proteína que transporta o oxigênio para os tecidos. Globina, proteína que compõe a molécula de hemoglobina. Como todo alimento e nutriente, cada molécula de proteína ao ser digerida oferece energia para o corpo, e que no caso é de 4 calorias por grama. A primeira consequência do excesso, então, é o aumento de peso em longo prazo. Isso porque, da mesma forma que os açúcares e a gordura são acumuladas pelo organismo e formam as reservas de gordura, a proteína também é metabolizada em açúcar e, consequentemente, é armazenada. O consumo de qualquer alimento em excesso pode trazer graves consequências para os órgãos e tecidos. Ingerir uma quantidade exagerada de proteína pode prejudicar e muito o funcionamento dos rins e do fígado. Isso porque o excesso de proteína será quebrado para ser transformado em energia ou em gordura pelo fígado. Com isso, uma quantidade grande de amônia é lançada no sangue e precisa ser tirada do organismo, por ser um composto tóxico. A amônia passa a ser a ureia e estará presente no fígado e em menor quantidade no rim para que depois possa ser eliminado na urina. O que acontece é que o excesso de amônia faz com que os dois órgãos citados tenham que trabalhar muito mais para conseguir metabolizar a proteína e filtrar o sangue para eliminar a ureia. Doenças como cirrose e encefalopatia hepática podem surgir quando o consumo for exagerado por um longo período, sem a orientação médica e qualquer acompanhamento físico, por causa da amônia e outras substâncias tóxicas em acúmulo na corrente sanguínea. Apesar da formação de gases ser um processo natural do corpo e acontece em resposta à digestão de alimentos, a maioria dos gases não tem odores, mas outros possuem cheiro forte e desagradável, que costuma causar situações no mínimo engraçadas. A causa disso tudo é a metabolização das gorduras, proteínas e carboidratos. As bactérias são os agentes desse processo que ocorre no trato digestivo. O consumo de suplementos, principalmente whey protein, caseína e albumina, costuma aumentar a produção de gases intestinais, considerando um aumento drástico na ingestão de proteínas e na dieta. Nesse caso, como a proteína demora a ser digerida, o resultado é uma produção maior de gases durante o processo. Suplementos derivados do leite, por exemplo, também contêm lactose, a substância que, quando transformada em açúcar, sofre fermentação e causa a produção acentuada de gases. O efeito não está relacionado a nenhum tipo de doença, é simplesmente a consequência da digestão da macromolécula.